Olá galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. Estamos aqui hoje para aprender um pouco mais, para tentar passar mais uma coisinha para vocês. A nossa aula de hoje é sobre as angiospermas. Observa nessa imagem, uma imagem atraente, né? Você observa ali todas as angiospermas ali agregadas para a gente. Isso dá uma bela salada de fruta, né? Mas vamos entender na questão evolutiva. Se a gente pegar os vegetais, nós começamos desde as briófitas, passando pelas pteridófitas, pelas gimnospermas até atingir as angiospermas. Gente, vamos fazer uma retrospectiva rápida. O que diferencia todos esses grupos vegetais das algas? A fato deles formarem embriões, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, cheguei nas briófitas. Vegetais simples, bostinhas, chinfrins, vegetaizinhos de bostinha. Ele tem lá rizoide, filóide, cauloide, aquela coisinha simples. Daí surgiu vasos condutores de seiva. Os vasos condutores de seiva permitiram o crescimento e o desenvolvimento. Surgiram as pteridófitas. A partir disso, ocorreu um melhor desenvolvimento. Surgiram as chamadas plantas espermáfitas, as gímeno e as angiospermas. São plantas que possuem sementes. O surgimento das sementes permitiu uma melhor dispersão desses vegetais no meio ambiente, ok? Agora, nós chegamos às anjo. O que será que diferenciou a gímeno das anjo? Vamos ver quais são as principais características que as angiospermas possuem para a gente, ok? Vamos imaginar uma angiosperma. Eu falo para vocês assim, se não é musgo, se não é pinheiro, se não é samambaia, é angiosperma, ok? A primeira questão básica é a seguinte, são todas vasculares, isso surgiu nas pteridófitas, todas possuem raiz, caule, folhas, flores, sementes e frutos. Percebam um destaque, flores e frutos. Flores e frutos são características de angiospermas. Mas, Mateuzinho, a gímeno tinha uns estróbios, que a gente coloca como se assemelham às flores, né? São estruturas reprodutivas, mas não são atrativas, não são interessantes. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto é o grupo vegetal que mais recente e mais abundante da Terra. Onde quer que vá, você vai ver uma angiosperma. Por falar nisso, angiosperma, por que desse nome? Esperma significa semente, como a gente já fala todas as vezes que a gente começa nas gimnospermas. Esperma é semente. Angio significa urna. Então significa que ela tem uma semente dentro de uma urna. Daí o termo angiosperma. Quem que é essa urna? São os frutos. São os frutos que nós conhecemos. Essa abundância, essa disseminação delas, justamente está ligado a essa condição. Os frutos protegem os embriões que estão na semente e que são formados dentro das flores. É uma relação muito íntima nessa condição, ok? Mais uma questão importante. As flores produzem um néctar. Esse néctar atrai animais. Esses animais vão ajudar na polinização. Então, vamos lá, olha a dispersão. Você vai fornecer alguma coisa para que ocorra essa polinização. E o último ponto, a união dos gametas forma o embrião dentro da semente. Após a fecundação, o ovário da flor se desenvolve, formando o fruto. Já começa aí, ó. Ovário, guardem isso, galera. Olha aqui, ó. O ovário, ele vai se desenvolver e formar o fruto. Guardem essa informação, ok? Fica certinho aí para vocês, muito cuidado. Agora, eu falei que eles têm flor, eu falei que ele tem fruto, eu falei que ele tem semente. Vamos por partes. Então vamos agora analisar então a flor das angiospermas. Quando a gente pega uma flor, a gente olha as partes, a gente observa, essas partes nós chamamos de verticilos florais. Os verticilos são partes de uma flor. Quando você imagina isso, você percebe que existem dois grupos. Os verticilos de proteção, que são divididos em dois, as pétalas e as sépalas. Quem são as pétalas e quem são as sépalas? As pétalas são aquelas estruturas coloridinhas, vistosas, cheirosas. Ao conjunto de pétalas nós chamamos de corola. Isso mesmo, corola igual ao carro, beleza? Ao conjunto de sépalas nós chamamos de cálice. Aquela coisinha verde que fica embaixo. Quando você olha a flor, pétalas, sépalas. Quando você observa isso e elas são diferentes, pétalas coloridas, atrativas, bonitonas, vistosas, cheirosas, e sépalas verdinhas na base, nós falamos que isso é um perianto. Então, o perianto é o conjunto formado por pétalas e sépalas. Agora, existe uma observação. Quando você ouve o termo perigônio, o perigônio faz referência ao fato de uma planta onde
As pétalas e as sépalas não apresentam distinção, elas são iguais. Nesse caso, nós chamamos de tépalas, ok? Tépalas, beleza? Quando vê o termo perigônio, pétalas e sépalas são iguais. Esses verticílios, eles protegem. Protegem quem? A porção reprodutiva. Ela protege os verticílios de reprodução do vegetal. São eles o estame e o pistilo. Sendo o estame a estrutura reprodutora masculina e o pistilo a estrutura reprodutora feminina. Ao conjunto de estames, nós formamos toda a parte masculina, nós chamamos de androceu. Ao conjunto de pistilos, nós chamamos de gineceu. Androceu masculino, gineceu feminino. Vamos olhar uma flor com isso. Olha lá. Estamos aqui, ó, a nossa flor. O cabinho é o pedúnculo. O receptáculo floral, que é onde se inserem todos os verticílios. Eles estão inseridos nessa região. Na base, saindo aqui, nós temos as sépalas, as estruturas coloridinhas, as pétalas, e no centro, os verticílios de reprodução. Essas duas estruturazinhas laterais são os estames, estruturas masculinas que compõem o androceu. Um estame é formado por um filete e por uma antera. Já aqui no centro, nós temos o pistilo, que é a estrutura feminina. O conjunto forma o carpelo. Nós temos uma abertura acima, chamada de estigma. Em biologia, estigma significa abertura. Nós temos um canal, chamado de estilete. Nós temos uma abertura grande, que é o ovário, e uma porção centralizada dentro do ovário, que é o óvulo. Gente, cuidado para não confundir o que acontece nos vegetais com o que acontece nos animais. No nosso caso, ovário e óvulo são órgãos específicos com funções específicas e não tem nada a ver com essa condição, ok? O ovário é a estrutura do pistilo e o óvulo está dentro do ovário, beleza? Agora, o que acontece nessas estruturas? Vamos observar como ocorre a formação do grão de pólen. Se é o grão de pólen, é masculino, então é dentro do estame. Observe o esquema comigo. Peguei um estamezinho. Na ponta do estame existe a antera. Dentro da antera existem sacos polínicos, repletos de células-mãe. Gente, células-mãe de micrósporo, ok? Micro, você vai ver esse prefixo micro quando faz referência a estruturas e células reprodutoras masculinas nos vegetais. Essa célula-mãe de micrósporo vai sofrer meiose e vai formar esporos haploides. A célula-mãe é diploide e forma esporos haploides. Esses esporos vão passar por sucessivas mitoses, formando as estruturas do grão de pólen. Nós vamos observar daqui a pouco que dentro do grão de pólen existem dois núcleos, duas células, ok? Esse grão de pólen é o chamado gametófito masculino imaturo, tá? Ele ainda não amadureceu, ele ainda não se desenvolveu. Guarde essa informação. Dentro da antera acontece o processo de meiose nas células-mãe, que vão formar os esporos que vão se desenvolver nos grãos de pólen. Dependendo do agente polinizador, o grão de pólen tem diferença. Alguns grudam, outros voam, isso vai depender, a gente fala disso depois. Agora, e dentro da estrutura feminina? Eu peguei aqui o pistilo. Dentro lá do pistilo tem uma célula-mãe, lá dentro do óvulo tem uma célula-mãe de megásporo ou macrósporo. Macro é grande, é feminino. Ela vai sofrer uma meiose. Nessa meiose, ela vai ter apenas um esporo funcional, diferente do masculino. O masculino, todos são esporos funcionais, todos vão virar grãos de pólen. Aqui eu tenho um apenas. Ele vai sofrer mitoses e vai formar o saco embrionário. Esse saco embrionário é o chamado gametófito feminino. Galerinha, atenção a isso, por favor. Olha aqui, ó. Ele é o nosso gametófito feminino. Muito cuidado, é o saco embrionário. Eu vou fazer até diferente para vocês aqui, ó. Eu vou circular para vocês, eu vou marcar para vocês aqui, ó, o saco embrionário é o gametófito feminino, ok? Muita atenção nessa condição. Dando um zoom nesse saco embrionário, o que nós temos? Nós temos essa condição, 8 células, 3 antípodas, dois núcleos polares, 2 sinérgides e a oosfera. Galera,
Olha aqui comigo mais uma vez, eu vou marcar. Circular. Osfera. Osfera é o nosso gameta feminino, ok? O que acontece com as antípodas? Vai embora. O que acontece com as sinérgises? Vai embora, ok? Então guardem isso. A osfera é o nosso gameta feminino, beleza? Agora, como que a gente junta tudo isso? Observe no esquema. Aqui nós temos a transferência do grão de pólen da antera até o estigma. Esse processo nós chamamos de polinização. Mateuzinho vai fazer mais bonitinho aqui, que ficou uma bosta. Olha lá. Polinização. A polinização é o processo de transferência do pólen da antera até o estigma, ok? Quando ele cai no estigma, vocês estão vendo o que está acontecendo ali? Ele está crescendo, ele está se desenvolvendo, ele está formando uma estrutura ao longo do estilete. Que estrutura é essa? Essa apontada pela seta é o tubo polínico. Tubo polínico. Ele surge da germinação do grão de pólen. Para que serve o tubo polínico? Qual a importância? Gravem, asterix, assinalem, anotem isso. O tubo polínico ele é importante porque ele permite a independência da água para a fecundação. Olha lá, ó, independência da água para a fecundação. Por isso, galera, a gente tem que ter essa importância, essa situação. Em briófitas e pteridófitas, eles não dependem da água para fecundação. Eles dependem da água para fecundação. Eles têm um anterozoide que vai nadar. Em gímeno e em anjo, existe o tubo polínico. O tubo polínico, ele conduz o gameta masculino até o gameta feminino. Plantas que possuem tubo polínico são chamadas plantas sifonógamas. Agora olha um esqueminha aqui comigo. O grão de pólen, ele tem duas células, uma vegetativa, uma germinativa. Essa célula vegetativa, esse núcleo vegetativo é o que nós chamamos de célula do tubo. Por quê? Quando ele se desenvolve, é justamente através dessa célula germinativa que o tubo polínico vai crescer. Por isso que o tubo polínico é o gametófito masculino, ok? Por isso que ele é o gametófito masculino. E essa célula germinativa, ela vai sofrer uma mitose, formando dois gametas masculinos. Galera, isso mesmo. Eu vou ter dois gametas masculinos que aquela célula germinativa ali vai formar, ok? Isso vai chegar lá no nosso ovário. Ao chegar lá dentro do ovário, lá no nosso óvulo, lá na entrada do óvulo, ele vai entrar pela micrópila. O que vai acontecer lá dentro? Uma dupla fecundação. O que é essa dupla fecundação? O primeiro gameta masculino se junta à oosfera, formando o embrião. O segundo gameta masculino se junta a dois núcleos polares. Eu tenho uma fusão tripla de núcleos. 3 núcleos haploides se juntam, formando o endosperma triploide. Então, olha lá, eu tenho uma dupla fecundação. Marca aí, asterix, cuidado, isso é exclusivo de angiospermas. A dupla fecundação somente angiospermas possuem, ok? O primeiro gameta se funde à osfera formando o embrião, o segundo gameta se funde aos dois núcleos polares formando o endosperma triploide. É o único tecido triploide que existe, que a gente conhece, ok? Agora, quando isso acontece, o óvulo se desenvolve. O desenvolvimento do óvulo forma a semente. E o ovário, o que estimula o ovário a se desenvolver. Isso vai originar o fruto. O nosso esquema mostra isso. Formou, fecundou o nosso óvulo. Lembra que eu falei micrópila? Aquela aberturazinha ali, ó. Essa aberturazinha é por onde o primeiro gameta masculino entra e depois o segundo gameta masculino entra para encontrar a osfera e os núcleos polares. A estrutura do óvulo vai formar a semente. A estrutura do ovário vai desenvolver o fruto. Gente, eu já vi muita questão de vestibular fazendo esse tipo de questionamento. O que é um fruto verdadeiro?
O fruto verdadeiro é aquele que se origina a partir do desenvolvimento do ovário, ok? Fruto verdadeiro surge a partir do desenvolvimento do ovário. Beleza isso aí, galera? Tranquilo? De boa? Ótimo? Legal. Então, galera, tamo junto sempre aí, ok? Um cuidado especial, um abraço especial a todo mundo. Deixem as dúvidas, deixem as dicas pra gente aí. Um beijo a todos.